O tema dessa pregação hoje, qual o fermento que temos consumido em nossas vidas? Isso faz diferença. E nós vamos entender hoje o porquê. Amém? Versículo 1. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde vocês dizem, temos tempo bom porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje temos tempestade porque o céu está em um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando, Jesus se retirou. Podem se assentar, irmãos, amém? Eu vou continuar aqui a leitura. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão, disseram os discípulos. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e o quanto nós arrecadamos com os cestos? Como não compreendem que eu não estou falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, voltando ao tema, a pergunta: de qual fermento você tem consumido? Essa é uma pergunta que você vai responder para si hoje. Qual fermento que você tem consumido? Amém? Essa passagem, ela fala sobre 3 aspectos de Jesus quando ele estava aqui na terra. O aspecto de confronto, o aspecto de advertência e o aspecto de ensino. Para tudo, Jesus era confrontado, para tudo, Jesus advertia e para tudo, Jesus ensinava. Era sempre esse ciclo, era sempre esse processo. No meio desse processo, um milagre e outro. Repetindo, confronto, advertência, eventual milagre e ensino. O que Jesus mais gostava de fazer era ensinar. E para que nós entendamos essa passagem, a gente tem que entender 3 elementos também. Para que serve o fermento no dia de hoje? Ou até naquela época também já servia. Se coloca numa massa, ele borbulha a massa, deixa a massa fofa, não é isso? Para que serve? Sim, mulheres. É para isso, não é verdade? Ele serve para isso. Se o fermento for bom e meu bolo for bom, ficará ótimo o meu bolo, ficará macio, gostoso, suculento. No entanto, se o meu fermento for contaminado, ainda que a massa esteja boa, o que vai acontecer? Vai fazer a mesma coisa, mas meu bolo ficará contaminado. Então o fermento que Jesus está falando aqui é literalmente, na verdade ele falou de forma subjetiva, sobre o fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus, que era o fermento ruim. O fermento bom, que é a palavra dele, que deveria ser dita, expandida, é bom. Mas cuidado com o fermento dos fariseus. Um outro aspecto que nós temos que falar é a respeito dos sinais, porque tanto Deus quanto o mundo te dá sinais toda hora. Deus dá sinais para você, tá tudo dizendo que é assim segundo a palavra de Deus, mas o mundo te fala, mas faça assim que vai ser mais fácil. Mas o Senhor está falando, faça assim que é o correto, ainda que demore um pouco, mas o mundo te diz, faça de uma forma diferente, que você vai obter lucro de uma forma mais constante, de uma forma mais rápida, não importa. No entanto, o Senhor diz que os sinais, por exemplo, muitos falam, não se preocupa, você está no mundo, nós ouvimos isso aqui que eu vou falar direto. Não se preocupa, o importante é nós termos fé, porque todas as religiões nos levam até Deus, e Deus é bom. Quem já não viu algo parecido com isso? Não é verdade? Todos já ouviram? Agora, o Senhor Jesus diz, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Agora eu pergunto, de qual fermento você está experimentando? Aquilo que te dizem ou o fermento que Deus manda você ouvir agora? O mundo ele te dá muitas facilidades. O mundo te dá muitos prazeres momentâneos. Mas o prazer do Senhor é eterno. Mas se eu fizer assim no mundo, é muito mais fácil. Vai ser muito mais prazeroso, gostoso, todo mundo vai me abraçar, todo mundo vai me achar um cara maneiro. Porque se eu fizer assim, da forma que Deus quer, o que vai acontecer? Vão me achar que eu sou bobão, que eu sou um babaca, não sei o quê. Mas aí a pergunta que eu te faço, o que importa o que acham de você? O que você tem que se importar é o que Deus acha de você. Simplesmente assim. Então nós falamos sobre o conceito do fermento, conceito dos sinais, que estão a toda hora para nós, e o último,
que é a memória espiritual. Sabe o que é memória espiritual? Toda hora nós esquecemos daquilo que Deus nos fez. Toda hora nós nos esquecemos daquilo que Deus nos prometeu. Toda hora nós esquecemos daquilo que Deus tem preparado para nós. E nós pedimos, ai Senhor, faz tanto tempo que você não fala comigo, o Senhor tem promessa na sua vida, meu irmão. O Senhor tem promessa que você deve acreditar. Não fica pedindo coisa nova, haja vista que Ele já te prometeu muita coisa. Então, nós temos um problema, nós crentes, de memória espiritual. Porque lembrar é tão importante quanto pedir e receber. Sabe disso? Se eu lembro de tudo aquilo que Deus me deu, é mais importante ainda daquilo que eu quero que Ele faça por mim. Então, muitas vezes nós esquecemos de nos lembrar onde eu estou. Olha, Senhor, aconteceu um problema, por exemplo, no meu serviço. Caramba, é um trabalho a mais que não foi esperado, vou ter que pagar imposto de renda, fechamento agora, 5 dígitos, vou ter que pagar, meu Deus do céu, Senhor, 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 e nós ficamos esquecendo daquilo que Deus fez por nós. A pergunta é, o que foi que Deus te deu? Um belo de um salário, um belo de um emprego, uma bela de uma empresa, uma bela de uma oportunidade, onde você consegue tirar o seu sustento. Eu estou vendo aqui todo mundo bonitinho. Ninguém está feio aqui, ninguém está com roupa rasgada por fome. Passando fome, está todo mundo bem. Então a pergunta é, por que você reclama daquilo que não é necessário? Porque você está perdendo a sua memória espiritual. Você não está lembrando daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus fez. Então, essa passagem, ela fala desses 3 aspectos. Ela fala do fermento, ela fala dos sinais e ela fala da memória espiritual. Amém, meus irmãos? Então agora nós vamos falar aqui o passo a passo. Primeira coisa que eu disse logo no começo da palavra foi que Jesus tinha confronto. Na verdade, sempre confrontavam Jesus. E uma coisa eu te digo, meus irmãos, nós também temos confrontos por sermos servos de Cristo. E nós passamos por confrontos a todo momento. Vou dar um exemplo para vocês. O que os ateus, por exemplo, pensam? Morreu já era, virou pó. Não é verdade? O que de repente os espíritas e os budistas pensam? Morre, você reencarna e até que seja aperfeiçoado de tal maneira que você seja uma alma de luz. É o que falam para você. Você é confrontado por todos eles. O que o candomblé fala? Os meus orixás, que são os meus deuses que me guiam, blá, 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 blá. E o que nós falamos? Jesus é o único caminho, verdade e vida. Não é verdade? Nós sempre somos confrontados. Se eu falar, já disse isso aqui, mas agora cabe também dizer, se nós formos numa prisão e perguntarmos assim, quantos aqui são católicos, levanta a mão, aí vão levantar não sei quantos por cento. Quantos aqui são espíritas, tal, levanta a mão, tal. Todo mundo levanta e ninguém fala nada, ninguém fala nada. Aí quantos aqui são evangélicos que estão aqui na prisão? Aí, que seja uma pessoa que levanta a mão, ou mais, não importa quanto, todo mundo vai olhar para o evangélico. Caramba, o evangélico aqui na prisão. Porque nós somos confrontados toda hora. Porque para o mundo, toda a salada deles, vamos dizer assim, do que acredita é normal você errar. Agora, quando algo acontece com a gente, nós evangélicos, e da mesma forma com Jesus naquela época, ele era confrontado. Caramba, apontava o dedo para ele, olha isso aqui, apontam um dedo para nós. Então, eu te digo uma coisa, meu irmão, não se preocupa se apontam um dedo para você. Tenha apenas certeza que o caminho que você segue é aquele que te levará até a glória. Só isso tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar com o que pensam, com o que falam, com o que acham de você. Siga os caminhos do Senhor, execute as suas leis e você vai ser uma pessoa bem aventurada. Amém, meus irmãos? Moral da história. Eu falei de ateus, eu falei de budistas, tal, como vocês viram, mas na hora de confrontar o evangélico, apesar de eles pensarem em coisas diferentes, todos se juntam para confrontar a nossa fé. E naquela época não era diferente, na época de Jesus, quando houve essa passagem. Havia os fariseus, que era uma classe dos judeus, e também tinham os saduceus, que era outra classe dos judeus. Então os fariseus, eles tinham a seguinte característica, eles conheciam muito bem as leis, eram rigorosos no cumprimento das leis, andavam bem vestidos, eles criam em ressurreição, eles criam que há anjos, eles criam que há poder espiritual, que há um mundo espiritual. Assim era como os fariseus eram. Eles eram influentes sobre o povo. Sabe por quê? Porque eles eram bonitos, estavam sempre bem vestidos, eles eram simpáticos, falavam com o povo para não ludibriar, mas conquistar o povo com aquilo que ele cria. E os fariseus, eles eram religiosos na aparência, mas não eram religiosos efetivos. Sabe o que isso quer dizer? Por dentro era oco, por dentro era podre, mas por fora parecia uma coisa bonita. Esses eram os fariseus. E os saduceus? Os saduceus eram judeus um pouquinho diferentes.
Eles só criam na Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, de Moisés. Eles não criam na ressurreição, muito menos em anjos, muito menos no mundo espiritual. E eles também, eles eram ligados à elite. Eles queriam ficar com sacerdotes, sabe por quê? Porque eles gostavam de poder, eles gostavam de ter uma influência, gostavam de status. Fariseus eram desse jeito que eu falei, saduceus desse outro jeito. Pensavam diferente, não pensavam? Algumas coisas comuns, mas muitas coisas diferentes. Mas ambos se juntaram para confrontar a Cristo. Da mesma forma que eu digo que hoje, muitas fés, muitos pensamentos diferentes se juntam para confrontar a nossa vida. Na época de Jesus não era diferente do que é hoje. Então o Senhor, Jesus vai nos ensinar com essa passagem como nós devemos proceder para que nós façamos a vontade de Cristo. Então eles divergiam entre si, mas eles se uniam para tentar a Cristo. Então, do versículo 1 ao versículo 4, o que eles falam? Mestre, se você realmente é Cristo, manda sinais, só para nós vermos. Vocês lembram quem falou isso aí para Cristo? Satanás, quando Cristo estava no deserto. Se tu és Deus, se joga daqui, os anjos virão te buscar, transforma em pão, transforma a pedra em pão. Eu não ficava tentando a Cristo? Aí eu pergunto, Cristo tem que ficar provando alguma coisa para alguém? Ainda que as coisas aconteçam na sua vida, Ele é Deus. Se não acontecer, Ele é Deus. Se demorar um pouco mais que a sua expectativa, Ele é Deus. E Deus não precisa de provar que Ele é Deus. Simples assim. E Jesus se indignou, querendo falar, eu não tenho que provar nada para vocês. Então o que foi dito? Antes dessa interpelação com Cristo dos judeus, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, ele tinha feito um monte de sinais já, maravilhas, ressuscitado, curado, e o último milagre tinha sido a multiplicação dos pães, né? Aí tanto que na palavra, Cristo fala assim, se você olha para o céu e vê que está aberto, esvermelhado, porque o céu do deserto é meio esvermelhado mesmo, né? Quando está aberto, não é tão azul, é azul esvermelhado. Você sabe que não vai chover, que o tempo está bom? Se de repente fica um vermelhado sombrio, que é nublado, você vê que vai cair uma tempestade, você consegue interpretar esses sinais? Então por que eu preciso ficar te provando, se você está vendo que os sinais que eu estou dando que são os milagres? Eu não tenho que te provar nada. É assim que Cristo tratou a eles. Mesmo assim os judeus, que eram os fariseus e os saduceus, pediram sinais para Jesus. Tá? Então Jesus, ele fala sobre a passagem, né, dos céus e tal, e no final ele cita Jonas. E essa passagem de Jonas, ela foi dita em Mateus 12. Olha o que está escrito. Mateus 12, 40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, da mesma forma que Jonas parecia ter morrido na vista dos homens, Jesus pareceu estar morto na vista dos judeus. Mas ele ressurgiria, porque Jonas, ele se arrependeu depois dessa. Eu não gostei de morar 3 dias no estômago de um peixe aí, então eu vou sair daqui e vou falar aquilo que Deus pediu para mim em Nínive. Da mesma forma, Cristo ressuscitou e cumpriu aquilo que ele havia permitido, né? Então, ou seja, o maior sinal que Jesus quer que nós creiamos é na ressurreição dele, aquilo que nós vamos comemorar hoje, que é a ceia. Ele não quer que a gente fique ligado em milagres, ele quer que nós nos liguemos na ressurreição, porque é a partir da ressurreição dele, até a vinda dele, que nós seremos salvos e moraremos na glória. Posso ouvir um amém? Então não ignore as promessas de Deus, pedindo para Deus te dar outras promessas ou fazer outras coisas. Não ignore as promessas de Deus. Deus já tem muitas promessas. Muitos que nós conhecemos na palavra demoraram anos e anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Para você demora uma semana, demora um mês, demora um ano, você já está reclamando e quer ir na igreja. Eu vou naquela igreja ali da esquina, porque lá hoje é culto de revelação e eu quero ver o que Deus tem para falar para mim. Mas Deus já te falou e você já sabe que Deus te falou. Se você crê, vai se cumprir. Agora, se você não crê, você vai ficar pulando de esquina em esquina, ouvindo revelações. Porque se você crê no Senhor, as revelações dele já foram dadas. Você sabe aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu quero que se cumpra aquilo que Deus tem para a minha vida. Do versículo 5 ao versículo 7, é falado o seguinte, o esquecimento dos pães. Os discípulos falam assim, rapaz, a gente vai ter que ir para outra margem do rio e esquecemos de pegar o pão. E Jesus falou do fermento dos fariseus. Então quer dizer que ele está falando, não está cobrando a gente dos pães. Olha só como a cabecinha dos discípulos, nada a ver uma coisa com a outra. Jesus fala, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? O fermento dos fariseus é hipocrisia. O fermento do fariseu é fazer as coisas
politicamente corretas, mas por dentro erradas. Tudo aquilo que nós lemos aqui sobre os saduceus e os fariseus. Tome cuidado com o fermento deles, porque o fermento deles pode contaminar o seu bolo. O seu bolo é bom. O bolo que Deus tem dado para cada um de nós é perfeito, agradável, ele é bom. Só que se eu coloco o fermento errado no meu bolo, o que vai acontecer? Estufou. Bolo estragado. Você está entendendo? Se você deixa contaminar aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo te dá, aquilo que o mundo te promete, aquele prazer que você tem no mundo, estufa da forma errada o seu bolo. Agora, se o seu fermento for aquilo que Cristo nos ensinou, que está nas Escrituras, que nós temos que ter fé, por quê? Não basta ter fé, nós temos que ter fé e termos obras. Estávamos até num dos estudos falando sobre isso, né? Pô, tenho que ter fé, beleza, mas eu tenho que ter obras também. Aí nós usamos um exemplo seguinte: a fé, a obra, ela vem de saber, que é falar, mentalizar, meditar e executar. Olha o exemplo que foi dado. Imagina assim, você está no seu serviço e tal, você vai almoçar num restaurante lá na esquina de sempre e tal, aí você vê uma pessoa ali, ó, passando necessidade, tipo maltrapilho, jogado no chão, todos ignoram, inclusive nós, mas ela está ali. O que a palavra de Deus diz? Fizeste aos meus pequenos, fizeste a mim. Não é verdade? Então, a partir do momento que eu vejo, que eu sei, é a primeira parte. Depois, meditar. Aí eu perguntei no estudo aqui, quem é que já passou fome? Não fome por necessidade, mas fome porque ficou muito tempo sem comer e estava morrendo de fome. Eu creio que todo mundo já passou por isso. Não foi? Todo mundo já teve. Nossa, eu até citei o exemplo de um dia que eu comi dois dias de fruta lá por um episódio que aconteceu na minha vida. Eu não aguentava, eu queria uma colher de sal para colocar na boca, porque só comia fruta. É horrível você ficar com fome. Então o que é meditar? Caramba, aquela pessoa está ali, ó, passando fome. Sento lá no restaurante, vou meditar. Caramba, eu já passei fome. Olha que não foi por necessidade, mas eu passei fome. Meditar. E o executar, o fazer. O que seria o fazer? Seria sair dali, ó, comprei um marmitex, dei para aquela pessoa. Isso aí é obra, sabe? Porque isso aí é chamado de obra. A obra é a completitude. É tudo ser completo, não apenas o saber. Pô, eu sei a palavra de Deus. E aí, o que você fez para que a sua fé fosse estabelecida na sua obra? Você não fez nada. Então assim eram os judeus, eram os fariseus e eram os saduceus. Eles só conheciam muito bem a lei, mas não praticavam nada. Eles só conheciam, mas não praticavam. E Deus fala nessa noite que nós devemos ter a nossa fé alicerçada e aprimorada. E sabe uma das formas que nós fazemos isso? Executando a palavra de Deus. Não é só sabendo. É bom saber. É bom ler as Escrituras, é bom saber, é bom ver vídeo, é bom ouvir louvores, é bom ouvir os pregadores que nós mais gostamos. É bom tudo. Mas o que adianta eu ter tanto conhecimento se eu não faço? Era disso que Jesus estava falando. Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o bolo que eu estou preparando para vocês é ótimo. O ensinamento que eu estou dando é ótimo. Os milagres que eu estou colocando aqui é para edificar. Mas vai chegar uma hora que vai ter que ser jogado o fermento. E qual fermento você está jogando no seu bolo? É isso que Deus nos pergunta hoje. Então, é uma repreensão, buscar a rota, recalcular a rota. Vamos começar a fazer, não apenas saber. Então Jesus fala assim para eles, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, a religião, a aparência, a corrupção, né? Aí Jesus, logo depois disso, vocês não viram o que eu fiz? Vocês estão preocupados com o pão. Vocês acham que eu estou brigando com vocês porque vocês esqueceram o pão para levar para o outro lado do rio? Eu não estou nem aí para pão, sabe por quê? Porque eu tinha 5 pães e transformei em 1.000. Vocês não viram fazer isso daí? E sobraram quantos cestos? Aí eles falaram. Estão preocupados com o quê? Depois, eu tinha 7 pães que foram transformados em 4.000 e ainda sobraram cestos. Não foi? Você acha que eu estou preocupado com o pão? Jesus não está preocupado com o pão. Jesus está preocupado com o bolo que ele tem preparado para você. O fermento que você vai colocar no bolo que ele tem preparado para você nessa noite. Amém? Em Marcos 8,14, por isso que é legal a gente, quando uma história é refletida em mais de um evangelho, ler todos os evangelhos, porque falam algumas coisas em um que não falam em outros. Eu estou lendo Mateus, mas no de Marcos, que é um pouco mais incompleto, mais por cima, mas lá ele fala uma coisa que não diz no primeiro. Diz assim em Marcos 8,14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar o pão, e no barco tinham consigo, senão um só. Ou seja, em Marcos diz que eles tinham um pão no barco, em Mateus não diz que eles tinham pão. Então, quer dizer o quê? Por isso que Jesus falou, se 5 pães eu transformei em milhares, e o que eu faria com 1? Não se preocupem com isso. Eu não estou falando de pão, Jesus disse. Eu estou falando daquilo que você ouve, daquilo que você faz.
do seu direcionamento. É disso que eu estou falando. Quem esquece o que Deus fez tem dificuldade de confiar naquilo que Ele fará. Lembra da memória espiritual? Quem esquece o que Deus fez tem dificuldade de acreditar naquilo que Ele fará na sua vida. Aí eu faço até aquele desafio. Eu não me fiz, mas pegarei fazendo. Celular ligado, tchuf, gravador de voz, tuque, gravando. Grava uma oração sua em voz alta no seu íntimo. Você vai pensar assim, antes de começar a orar. Vou começar a orar, vou orar, agradecer a Deus pelas coisas que Ele me deu, por essa bênção. Eu vou orar pela minha família e tal. É a sua ideia da oração. Aí você começa a orar. Aí você começa a orar, passou nem um minuto, você está pedindo. Você esquece de agradecer e está pedindo. Estamos, eu também. Então, a gente se esquece de sempre agradecer aquilo pelo que eu tenho. Eu prefiro colocar toda a minha energia, meu foco, que eu vou pagar uma grana de imposto de renda. Ó céus, ó terra. Estou focando aqui, ó. Eu deveria falar assim: Senhor, eu te agradeço por isso que você me deu com o meu salário e que eu pude gastar. Mas as pessoas não querem ver aquilo que Deus está dando, elas querem ver aquilo que o mundo está tirando. Então comece a ver aquilo que Deus tem feito por você. E pare de focar naquilo que foi tirado de você. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz, menos estressada, você vai ter mais ânimo para vir para a igreja, você vai conseguir exercitar melhor a sua fé, você vai ficar mais feliz, vai ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa menos estressada. Amém? Troque o pedir pelo agradecer. Faça uma oração um dia. Senhor, hoje minha oração vai ser só para agradecer. Não é feio, tá? Eu já fiz isso, principalmente bem antigamente aí. Eu quero agradecer por isso. Aí eu comecei a orar tal, aí eu vi a folha, tenho que agradecer por isso. Senhor, eu te agradeço tal, pelo carro que você me deu, você é muito bom, Senhor. Eu quero te agradecer pelos milagres que você fez na minha vida, mesmo que, pelos livramentos que você me deu, mesmo que eu não saiba que eu tive livramento, mas você me deu, Senhor. Eu quero te agradecer por isso, quero agradecer pela moto, quero agradecer pela minha mãe, pela minha família, agradecer. Então você vai lendo e faça uma oração de agradecimento. Eu te garanto que o Senhor ficará contente. Sabe por que eu sei que Ele vai ficar contente? Porque tem aquela passagem dos 10 leprosos. Lembram? Senhor, cura-nos, Senhor. Falando de longe, gritando. Jesus curou os 10. Só um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: e cadê os outros 9? E ainda quem voltou para agradecer nem era aquele que cria em Cristo, que era um ímpio, vamos dizer assim. Voltou para agradecer. Então o Senhor, Ele se agrada do nosso agradecimento, não da nossa ingratidão. Então comece a agradecer pelo que você tem, porque quando você agradece pelo que você tem, Deus te dá mais. Quando eu agradeço pelo que eu tenho, o Senhor abre as portas. Quando eu agradeço pelo que eu tenho, o Senhor volta a fazer milagre na minha vida. Quando eu agradeço, o Senhor faz tudo o que eu espero na minha vida. Eu ia falar, professor, eu estou acostumado a falar com aluno, né? Edson, sabe, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, tal, para acontecer as coisas na minha vida, não sei o que, tal. Mas ansioso é aquele que se esquece daquilo que Deus fez na vida dele. Por quê? A pessoa está tão ansiosa querendo que as coisas aconteçam, mas ela se esquece daquilo que já foi feito. Então, se a pessoa focasse no agradecer, ela não ficaria perdendo o tempo dela, ansiosa esperando por alguma coisa. Lembrar do que Deus fez fortalece a nossa fé. O que foi dito. O que Deus fez na vida da minha mãe, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na vida do Alain, meu primo. Deus fez um monte de coisa para todo mundo. Eu não podia ter filhos, eu tive. Eu já vi gravetos pegando fogo quando eu fui para o monte. Eu já tive um monte de livramento, acidente de moto. Teve tanta coisa de bom que Deus me deu. Eu não mereço, mas Deus me dá. Não é porque Ele te deu que passou, virou a página. Lembre-se, eu sou servo desse Deus que me dá de tudo. Eu sei que Ele pode me dar no presente, eu sei que Ele pode me dar no futuro, então por isso que eu vou louvar esse Deus. É isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar dessa forma. Nem todo problema é material, que é o pão sim espiritual. Por quê? O problema para os discípulos era o quê? Faltou pão, esquecemos do pão. Mas o que o Senhor Jesus estava repreendendo? A parte espiritual. Toma cuidado com o que te contamina. Eu não estou preocupado com o pão. Ele não está preocupado se você perdeu um carro, se você perdeu isso, se você perdeu aquilo. Deus não está preocupado com isso, que é fácil, você vai ganhar e Ele te dá. Ele está preocupado apenas com o seu espírito, que pode ser contaminado por coisas que não são dele. Então, essa é a lição que o Senhor nos dá nessa noite. Então, Jesus, Ele tira dessa situação 2 problemas. Ele fala, Senhor, né? Para Ele mesmo, Senhor Jesus, eu mesmo, né? Eu estou com 2 problemas aqui.
A incredulidade das pessoas, que são os judeus, os fariseus, os saduceus, e a falta de conhecimento do povo que me segue, principalmente dos meus discípulos. Eu falo uma coisa, eles pensam outra. Eles não conseguem interpretar aquilo que eu estou falando. Eu tenho essa dificuldade. Então o Senhor, Ele diz a mesma coisa. Hoje, incredulidade dos religiosos. A pergunta é, por que você está vindo para a igreja? Eu estou batendo aqui meu ponto porque eu quero ir para o céu, porque vai ser difícil viver no inferno. Isso é religiosidade. Deus quer que você participe, Deus quer ser o seu amigo, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você confesse a Ele os seus pecados, Deus quer uma intimidade com você. Ele não quer pegar o seu cartão de ponto, olha, veio todos os dias, não faltou um dia, não ficou atrasado um dia. Deus não quer isso. Então, isso é o que os fariseus, os judeus, né, e saduceus faziam. Eles se preocupavam com o externo, mas Jesus está preocupado com a nossa mente, corpo, alma e espírito. Tanto o meu quanto o seu. Ele está preocupado com isso. E a outra preocupação de Cristo era a seguinte, era a incompreensão de quem o segue. Somos nós. Aí ele está preocupado com os outros, agora é conosco. Vocês me seguem. Eu falo, não faz isso, você faz. Eu falo, faz isso, você não faz. Eu falo, vai para a direita, você vai para a esquerda. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo falar? O Senhor pergunta para nós hoje. Ele está preocupado com a nossa salvação. E nós fazemos as coisas tudo da forma errada. E da mesma forma, naquela época, Jesus se preocupava. Caramba, eu quis atravessar. Falei, toma cuidado com o fermento do fariseu. E eles vieram me falar que esqueceram o pão. Pão, fermento, olha a ligação que eles fizeram. Nada a ver. Jesus, então, ele tinha esses dois problemas naquela época. E não são problemas diferentes hoje. O problema de nós, que somos servos dele, entendermos. E o problema de as pessoas que são religiosas acharem que a aparência é o que importa. Mas o que importa para Deus é o nosso coração, não é a nossa aparência. Amém? Hoje em dia, o nosso fermento, ele pode parecer como um evangelho sem arrependimento. Foi pregado, um dia aceitei a Cristo, um dia fiz isso. Mas eu não me arrependo de algumas coisas que eu fiz quando eu era do mundo. O que adianta você ter se convertido? Se quando você for passado no filtro, o que você fez que está em oculto que vai ser analisado, não é o que você fez que as pessoas viram. Esse é o problema. Religiosidade sem santidade. Nós aprendemos aqui no último estudo, né, que era a santidade, né? É um processo, santificação. Estou indo de encontro com a santidade porque Deus quer que nós sejamos santos. Jesus quer que nós sejamos santos como Ele. Eu tenho que estar nesse caminho. Às vezes eu peco. O pecado deve ser um acidente, um pecado não deve ser uma prática. A diferença de pecado e iniquidade é, estou fazendo isso daqui, vacilei e pequei, Senhor, me perdoa. Mais uma vez isso daqui, me dá mais uma nova chance, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Perdoou. Agora, iniquidade é quando o meu pecado faz parte da minha vida. Eu vou viajar, vou abrir aqui a minha mala, coloquei minha roupa, minha calça, minha camisa, deixa eu pegar meu pecado de estimação, porque eu vou levar junto, eu sei que eu não vou conseguir deixar de cometê-lo. Então o Senhor quer que nós tenhamos santidade, não religiosidade. O que adianta estar todo mundo aqui bonitinho, perfumadinho e tal, e o que acontece nas nossas vidas? De nada adianta. Conhecimento sem obediência é um outro problema. Eu conheço a palavra do Senhor, mas eu não obedeço. Eu obedeço em partes, eu obedeço quase tudo. Não. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Você tem que falar assim, Senhor, o meu entendimento diz isso, mas você explica isso. Então, o meu entendimento vá para lá, e eu vou naquilo que você disse. O que nós também falamos no último estudo, que não adianta nada eu falar assim, não, eu sou nervoso, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas a pergunta é, eu sou tão nervoso que eu saio das estribeiras e tal, e a pergunta é, qual o poder do Espírito Santo quanto ao seu nervosismo? O seu nervosismo é maior do que o poder do Espírito Santo na sua vida? Se sim, você está no caminho errado. Agora, se você permitir que o Espírito Santo de Deus tome conta dos seus problemas, dos seus vícios, vamos dizer assim, Ele vai tomar conta. Senhor, você é muito mais poderoso do que o meu nervosismo. Você é muito mais poderoso do que a fofoca que eu conto. Você é muito mais poderoso do que a mentira que eu digo. Então, faça parte da minha vida, tome a minha vida para ti e me mude. O Espírito Santo de Deus deve ser maior do que qualquer um dos seus problemas. Fazendo assim, você está a caminho da santidade. A caminho da santidade, porque Jesus quer que nós sejamos
santos. Também a fé contaminada pela ideologia. Eu tenho fé e tal, só que aí tal cara falou sobre isso. Eu acredito, né, mas começou a confrontar com aquele, que eu também gosto daquele cara, e você fica perdido. Por não ter tanto conhecimento, talvez, quanto eles na palavra sobre ideologia, você fica perdido. Aí a pergunta é, o que Deus quer de nós? Deus não quer que nós escutamos eu e a Carlinha para saber quem está certo em um determinado ponto. Deus não quer isso. Deus quer que eu e a Carlinha nos juntemos para trazer membros para cá, para serem salvos por Cristo. Isso é o que Jesus quer. Não é confronto entre aspas, a mesma espécie. Não é isso que Cristo quer. E crentes preocupados com o pão, enquanto Jesus quer curar o seu coração. Finalizo dizendo isso. Jesus não está preocupado com o pão, não está preocupado com coisa material. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com a sua salvação. Ele está preocupado com que você esteja aqui o louvando, o adorando, e você crescendo em entendimento na palavra e fazendo aquilo que Cristo quer para a vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Todos entenderam o recado que o Senhor nos deu hoje? Então peço que todos fechem os olhos e curvem a cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui está a Tua palavra. Manifesta, Senhor. Tu colocaste no meu coração e eu te agradeço, Senhor, por ter conseguido, no tempo certo, Senhor, colocado o que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado pelo aprendizado, Senhor. Porque eu não ensinei isso, eu faço parte disso porque serviu para mim, Senhor. Conscientize, Senhor, do Teu povo. Conscientize, Senhor, a todos que aqui estão, Senhor amado, que nós devemos melhorar, que Tu quer santidade, Tu quer santificação, Tu quer que nós nos arrependamos, Senhor amado, dos nossos pecados e deixemos os nossos pecados de estimação de lado, Senhor, e que Ele nunca mais venha habitar em nossa vida, Senhor amado. Nós estamos aqui hoje, Senhor amado, para comemorar a Sua vinda, Pai, a Sua morte, a Sua ressurreição, até que Você venha, Senhor. Estamos aqui no momento de fé, Pai. Estamos aqui acreditando que isso um dia ocorrerá e nós veremos o Senhor descer dos céus com alto alarido, Senhor amado. Gritaria, muito falando, não dá mais tempo agora porque eu não me arrependi no tempo oportuno, mas eu sei que Tu vais descer do céu e levará a Tua igreja, Senhor amado, e eu quero estar entre eles, Senhor. E eu sei que Tu queres, ó Pai amado, que todos aqui também estejam, Senhor amado. Então, eu peço em nome de Jesus, no Teu nome, Senhor amado, que o Teu sangue purifique os nossos pecados e o Teu nome, Senhor amado, nos dê um estímulo, Senhor amado, para estar cada vez mais presente na Sua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que as palmas louvem ao Senhor, amém?